Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando aqui o papel do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O nosso convidado é o Dr. Vinícius Marques de Carvalho, presidente dessa autarquia. Participa do programa a jornalista Tânia Horman. Doutor Vinícius, nós já examinamos o caso da formação de cartel, em particular a questão do rumoroso caso da Siemens, né? Mas tem outras questões sobre fusões de empresas, né? E há uma representação ou uma ação cautelar do Ministério Público em razão de que muitas dessas fusões geraram desemprego em grande monta, né, de trabalhadores. São os casos da Citrovita Citrosuco, TAM Varig, Brahma Antártica Ambev, Sadia Perdigão BRV, Gol Webjet. Qual tem sido a posição do CAD em razão, inclusive, como explicar que logo após essas fusões, demissões tenham ocorrido em larga monta? Essa pergunta é bem interessante porque ela nos remete a uma discussão sobre o papel da defesa da concorrência. É evidente que é um valor da Constituição o pleno emprego, a garantia de políticas de empregabilidade, enfim. A questão toda é se isso é uma tarefa do órgão de defesa da concorrência. E eu me coloco essa pergunta por um motivo muito simples. Há fusões que geram desemprego, mas há fusões que mantêm emprego, né? No caso Nestlé Garoto, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores das empresas lá queriam que a fusão acontecesse porque queriam manter os empregos deles. E se o CAD decidisse aprovar a fusão para manter os empregos daqueles trabalhadores, o CAD estava cumprindo o seu papel de órgão de defesa da concorrência? Então, as pessoas em geral olham de uma perspectiva de falar, mas a fusão gerou desemprego. E a fusão que gera emprego? Vai ser esse o indicador que o CAD vai usar? Porque esse indicador emprego, ele é um indicador que, às vezes, ele pode ser instrumental para aprovar ou para reprovar. E aí, talvez não fosse... Agora, se só esse valor tiver que ser levado em consideração, aí eu acho que o valor da defesa da concorrência fica um pouco para trás. Por que eu estou falando isso? Não é que eu acho o valor emprego muito importante, só que eu acho que não é a política de defesa da concorrência que incide sobre isso. Até porque, se você tem uma fusão que ocorre entre empresas, essa fusão, às vezes, pode até não gerar um domínio de mercado, mas as empresas fusionadas percebem que elas podem oferecer aquele produto, vender aquele produto, oferecer aquele serviço por um preço, a mesma quantidade, com menos pessoas trabalhando na empresa, às vezes até a junção das áreas administrativas leva ao enxugamento. Se o órgão de defesa da concorrência proíbe liminarmente demissões, ele está impondo àquela empresa algum tipo de ineficiência. E isso aí pode ter no longo prazo, ou no médio prazo até, um impacto na empresa de que ela possa ter que sair do mercado por causa disso. Comprometendo. E aí o desemprego que você gera não é só daquele grupo de pessoas ali específico que teve que sair, pode ser muito maior. E aí o CAD vai ser responsabilizado por isso. Então, esse debate ele é um debate interessante, delicado, porém ele envolve esse viés. Assim, se você usar a questão do emprego como critério, você vai ter que usar para reprovar, mas você também vai ter que usar para aprovar. Então, antes da próxima pergunta do Beto, só para fechar essa questão que o senhor levanta, o senhor na resposta falou, eu me pergunto muitas vezes, se o valor emprego, como ele deve pesar na decisão do CAD. Isso significa que a cada corpo de direção, a cada composição de direção do CAD, esse valor, isso é um critério subjetivo? Porque, como o senhor falou, a preservação de emprego, é claro que é um valor. A geração de emprego também é. Mas a atribuição, o foco do CAD é a questão da concorrência. Sim. Né? Esses pesos e medidas podem variar
conforme a direção do CAD, ou não há nos critérios e nas normas espaço para essa subjetividade? Nas normas, nos dispositivos normativos, sempre há espaço para subjetividade em alguma medida, né? Não é só na lei do CAD. Então, a ordem econômica, na nossa Constituição, ela coloca a livre iniciativa, a livre concorrência e o pleno emprego como princípios, diretrizes constitucionais. E o CAD tem uma missão específica de combater o abuso do poder econômico, seja combatendo condutas anticompetitivas, seja evitando fusões que gerem esse tipo de efeito. É possível que em determinadas composições do Conselho do CAD haja quem tente, de algum modo, lidar com esses princípios e falar, olha, a gente tem que equilibrá-los, a gente tem que trazer a questão do pleno emprego para dentro. Eu acho super legítimo esse tipo de interpretação. O problema é que, se ela for feita, ela tem que ser considerada, tem que se considerar os efeitos que isso pode ter num caso concreto. E existem efeitos que não são dimensionáveis pelo CAD no curto prazo. Esse é o ponto. Você impor que uma empresa mantenha um nível específico de emprego pós-fusão pode ter um efeito negativo, pode ter um efeito positivo. Mas não poderia, por exemplo, ter assim critérios? Evitar, por exemplo, quando a demissão é em massa. Critérios mesmo, para que a preservação do emprego, por exemplo, seja uma medida. Até certo... Porque, como o senhor falou, não na atividade fim, mas a hora que você faz uma fusão, provavelmente o departamento administrativo, a área administrativa da empresa, ela possa ser enxugada. Ou não, possa ser. Num contexto de análise prévia, fica mais fácil a gente lidar com essa questão. Porque o que acontece? Num contexto anterior, em que você, em geral, a empresa ela se fusionava, as empresas se fusionavam e aí o CAD ia analisar essa fusão. Como durante esse período o CAD pode ter a intenção de reverter essa fusão, o que o CAD fazia em geral? Negociando com as empresas. Olha, durante a minha análise eu quero que você mantenha as estruturas intactas. Porque se lá na frente eu decidir reverter, eu quero ter espaço para reverter. Certo? Só que, às vezes, como esse processo levava 2, 3 anos, quando você ia reverter, você tinha uma situação para a empresa ali que ela ficou acumulando situações de ineficiência em que, quando você fazia a intervenção, ou se você não fazia, porque às vezes você aprovava a fusão, ela tinha que demitir muito mais do que ela teria demitido se você tivesse tomado uma decisão a priori e não a posteriori. Deixa eu lhe dar um caso concreto. A fusão da Gol e Webjet, né? Ela gerou 850 demissões, parece. Nesse caso, já existe a nova modalidade da análise prévia, não é isso? Ainda não? Não. Esse caso ele foi analisado com base na lei antiga. Na lei anterior. Ele foi submetido, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. Se ele tivesse sido analisado já pelo novo procedimento, as empresas ou o CAD teria condição de perceber, ou seja, haveria informações por parte das empresas de que se tensionava a fazer algum tipo de demissão em massa e tal? A gente poderia ter buscado, o CAD, enfim, essas informações elas poderiam ser trazidas, mas mais importante que isso era o fato de que eu não sei se nesse caso concreto se aplicaria essa hipótese, mas pode ser que, como a operação não levaria 2, 3 anos para ser analisada, as demissões poderiam ser em menor escala num contexto de análise prévia. Porque a verdade é que a Gol e a Webjet ficaram com uma estrutura, mantiveram uma estrutura no mercado durante 2, 3 anos enquanto o CAD analisava a operação, que talvez não fosse a estrutura mais eficiente. E todo mundo sabe que as companhias aéreas nos últimos anos têm passado por dificuldades do ponto de vista financeiro. E talvez o impacto em demissões fosse menor no contexto de análise prévia. Eu não quero falar isso desse caso concreto, mas é uma hipótese, sim.
em tese e que poderia se aplicar a esse caso. Certo. Agora, doutor Vinícius, há um número aqui interessante de que atestaria a redução dos processos envolvendo atos de concentração julgados pelo CAD a partir da aprovação da nova lei da concorrência, né? Segundo essa informação, no ano passado o CAD teria analisado 731 casos, enquanto em setembro desse ano isso caiu abruptamente, parece que é menos de 10 casos. O senhor confirma isso? Não? Por que isso estaria acontecendo, se for verdade? Esse ano o CAD analisou já 270 casos, mais ou menos, de concentração de empresas. Tem 3 motivos. De todo modo, houve uma redução. Uma redução. Até 2010, 2011, a gente tinha em volta de 700 casos. Mais de 50%. E hoje a gente teve esse ano, vamos esperar até o fim do ano, mas, enfim, menos de 300. Acho que tem 3 explicações. Uma explicação é um pouco aquela que eu comentei com vocês, que a gente não consegue dimensionar, que são as fusões que não aconteceram em decorrência da lei. Então, não sei quantas deixaram de acontecer por conta do risco CAD ou risco política de defesa da concorrência. Um segundo elemento importante é a própria redução do número de concentrações de empresa no mundo. Esse é um movimento que tem acontecido. Há uma redução mesmo. Tá todo mundo, as empresas, o mercado, de certo modo, está um pouco mais conservador nesses processos de aquisição. Talvez isso ainda seja um efeito da crise econômica e tudo mais. Então, existe esse contexto que também, como os economistas falam, é exógeno, né? É externo ao CAD. E tem um terceiro elemento que é importante, é a mudança do critério de submissão dessas operações, né? Na lei anterior, você tinha que submeter uma operação se uma das empresas tivesse o faturamento de 400 milhões de reais. Esse valor havia sido estabelecido em 2000. Né? E esse valor fazia com que, por exemplo, uma empresa que tinha um faturamento de 400 milhões de reais, se ela adquirisse uma padaria, ela tinha que submeter uma padaria com faturamento de 1 milhão de reais por ano, ela teria que submeter essa operação ao CAD. O que a lei nova fez? A lei aumentou esse critério, permitiu que o CAD aumentasse esse critério e atualizasse esse valor de faturamento. Então, hoje esse valor de faturamento é 750 milhões de reais por ano para um dos lados da operação e criou-se um critério, a lei criou um critério também de faturamento para o outro lado da operação, que é de 75 milhões de reais. Então, você tem a saída do critério só de 400 e a entrada de 2 critérios, o faturamento do comprador e do vendedor. 10 vezes maior. É claro que tanto faz, mas em geral é o comprador que tem o faturamento de 750 e o vendedor que tem o faturamento de 75, mas também pode ser o contrário. Isso inibiria o que? E isso diminuiu o número de atos de concentração submetidos. Isso inibe esse tipo de situação que eu mencionei, né, de uma empresa que tem um faturamento enorme comprar uma empresinha que tem um faturamento muito pequenininho e ter que submeter isso ao CAD. Né? E também havia um outro critério na lei antiga que caiu na lei nova por conta do seu excesso de subjetividade. Né, que a lei antiga falava que estabelecia que, independentemente do critério de faturamento, se a fusão gerasse uma concentração de 20% do mercado, teria que ser submetida. O que isso faz? Né? Por exemplo, se você tem uma cidade pequena no interior do país, em que tem 4 postos de gasolina, o dono de 2 compra os outros 2, na lei antiga ele teria que submeter isso ao CAD, porque ele teve uma concentração em mercado de posto de combustível municipal, ele teria que submeter isso ao CAD. Na lei nova, ele não tem que submeter isso ao CAD, porque ele provavelmente não tem o faturamento de 750 e o outro de 75. E isso, de fato, gera um desafio para nós, porque você dizer que isso não é importante, para a população daquele município né? Porque ela ficou refém de um monopólio.
Então, isso faz com que o CAD tenha que ficar atento para esse tipo de situação. Por quê? Porque o CAD pode mandar submeter essas operações. Então, tem que aumentar a capacidade fiscalizadora, né? Isso, e a gente faz isso muito em aliança com o Ministério Público, porque nesse município vai ter um promotor lá. Que vai estar de olho. Que vai estar de olho, a gente monitora a imprensa regional, a gente faz todo um trabalho para, em algumas situações dessas, chamar essas operações. Mas esses números que o Beto Almeida mencionou, eles caíram, podemos dizer, pelo aprimoramento do exercício das atribuições do CAD, em alguma medida? Inclusive foi o Senado Federal que fez essa mudança no projeto de lei, criando esses critérios de faturamento um pouco mais altos, porque se via a necessidade de que o CAD concentrasse as suas análises nas grandes fusões, nas grandes aquisições. Porque até a lei anterior, o CAD tinha um índice de 90% de casos sumários. Então, você fazia a máquina pública girar para analisar 700 atos de concentração por ano e aprovar 650. Então, muito bem. Decidiu-se mudar isso. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica de hoje. Nós gostaríamos de agradecer principalmente a vocês aí de casa que nos acompanharam e que, como sabem, podem nos mandar suas sugestões, suas dicas, suas críticas. Elas são muito úteis para a formação das pautas dos próximos programas e elas podem ser enviadas, assim como você pode baixar e copiar esse ou outros programas da TV Senado, por esse endereço que vai aparecer aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Nossos agradecimentos ao Dr. Vinícius Marques de Carvalho. Estaremos sempre com as portas abertas aqui. Obrigado. Queria agradecer também a participação da minha colega, a jornalista Tânia Roma. Muito obrigado a vocês. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.